um jovem médium. Coragem e superação pela força da fé. Psicografado por Adriana Machado. Pelo Espírito, Ezequiel. Sinopse. Um jovem médium narra a trajetória de descobertas de Alexandre, um jovem que se torna, com uma mediunidade latente, o intermediário entre as histórias das vidas passadas dos que o rodeiam, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. A família de Alexandre sempre buscou superar a intolerância e os preconceitos raciais e sociais dos quais eram alvos, e, mesmo com tantas dificuldades vivenciadas, seus pais, de formação religiosa bastante dogmática e conservadora, ainda estão às voltas e sendo o foco de um preconceito religioso próprio, alheios às questões espirituais originadas pelo dom mediúnico de Alexandre. Este jovem e sua família nos levam a compreender a importância das questões de ordem espiritual, que influenciam nossa vida presente, face aos reflexos de nossas vidas passadas, como também nos levam a tomarmos consciência de que as questões reencarnatórias só poderão ser resolvidas pelos envolvidos com muita amorosidade, união e fé. Mesmo nas adversidades podemos aproveitar os ensinamentos que delas são subtraídos, em prol do nosso crescer. Essa é uma característica da perfeição e da sabedoria divina. Ezequiel. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em playlist ou vídeos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 1. No final dos anos 30, nos arredores de Realeza, em uma cidadezinha do interior do Brasil, vivia o jovem Alexandre com seus pais e irmãos. Eles moravam em um pequeno sítio na periferia da cidade. José, o pai, sustentava-os com seu trabalho de pedreiro. E a mãe, Leonora, fazia todos os trabalhos domésticos e cultivava uma horta, mantendo a subsistência da família. Gustavo, Alice e Frederico, os três irmãos mais novos de Alexandre, com 10, 8 e 6 anos de idade, se assemelhavam muito à mãe nas características físicas. Os traços marcantes, os olhos arredondados, a pele negra e os cabelos crespos e pretos. José e Alexandre, ao contrário, possuíam uma tez mais clara, os olhos vivos, os cabelos castanhos e ondulados. Alexandre contava 14 anos de idade e estudava pela manhã em um colégio particular do vilarejo. Algumas vezes, à tarde, ele e Gustavo se juntavam ao pai para auxiliá-lo nas obras em que era contratado. Levavam, como o pai, muito jeito com o trabalho e eram muito caprichosos. Apesar do amor e da união da família, a vida não era fácil para eles. Eram pessoas pobres, negras, num mundo em que muitos ainda não tinham entendido o verdadeiro valor de todo filho de Deus. Aos domingos, às 6 da manhã, a família de José se aprontava com capricho para assistir à missa de Padre Hipólito na cidade. Chegavam sempre empoeirados, porque percorriam a pé extensa estrada de chão batido, o que não causava incômodo aos paroquianos em geral, que sempre os recebiam muito bem. Outros, porém, não entendiam as dificuldades daquela família e preferiam permanecer longe. Padre Hipólito era um cônego muito velhinho que realizava seus discursos sobre o Evangelho do Cristo com muito entusiasmo. Quando o Alexandre era pequeno, adorava a forma como aquele cônego se dirigia à comunidade. Muitas vezes, contudo, afirmava que o padre não sabia o que estava dizendo. Como pensavam que isso era coisa de criança, ignoravam-no. Certa feita, porém, seu pai ficou muito alarmado quando ele, da sua forma infantil, disse-lhe saindo da igreja: Padre Hipólito fala que conhece Deus, mas não conhece. Ele fica dizendo que Deus é igual a gente, e ele não é. Deus não se irrita, não se magoa, não se vinga, não nos põe de castigo porque erramos. Deus só fica nos esperando. Deus nos fez e nos mandou viver. Tudo que a gente fez de bom ou de ruim é nosso. É como se fosse a senhora plantada em nossa horta, mãe. Se a senhora quer tomates, não vai plantar batatas, porque o tomate não vai nascer. Mas,
se a senhora fizer tudo direitinho e prestar atenção nas sementes, na hora da colheita colherá tudo o que quis plantar, nada há diferente. Mas, se não prestar atenção no seu trabalho e trocar as sementes, não vai adiantar reclamar, porque só vai colher o que plantou. Mas o que está dizendo, Alexandre? Questionou o pai. É verdade, papai. Padre Hipólito coloca todo o peso de nossos pecados em Deus, e isso não está certo. Quando a gente parar de colocar nossas culpas nele, iremos perceber que quem está trocando as sementes boas por outras ruins somos nós mesmos. Que loucura é essa, meu filho? Como você pode colocar em dúvida o que o nosso pároco disse? De onde tirou isso? Foi o que a minha amiga me disse lá na igreja. E acredito nela, porque é assim que penso também. Entretanto, ninguém havia conversado com Alexandre naquele dia. José e Leonor entreolharam-se, surpresos com a situação. A mãe abraçou seu rebento e o pai buscou no pároco auxílio para aquela situação inusitada. Após explicar o ocorrido, José viu-se transfigurar. Lívido, o padre afirmou que só poderia ser o demônio utilizando-se da criança para desviar do bem os seus familiares. Só pode ser essa a explicação, repetiu o padre, irritado. Em razão do ocorrido, o padre marcou com José sessões de exorcismo em seu lar, para que pudessem limpar a alma daquele ser indefeso. As sessões assustavam muito o menino, que perguntou à sua mãe, após a terceira delas, o porquê de seu pai e o padre Hipólito estarem tão bravos e irritados com ele. Eu fiz algo errado, mamãe? Perguntou, choramingando. Dolorida por ver o filho sofrendo, explicou a ele que não havia feito nada, mas que seu pai e o padre estavam preocupados por seus pensamentos serem tão diferentes dos deles. Por que, mamãe? Eu não posso pensar diferente, não? A mãe o abraçou e uma lágrima rolou em sua face ante a inocência dele. Ela também não entendia qual a gravidade das muitas afirmações dele naqueles últimos domingos, inclusive sobre ainda não entender em Deus. Quantas vezes ela mesma se questionou sobre o amor de Deus, porque muitas foram as dificuldades enfrentadas por eles até ali, enquanto outras pessoas pareciam ter nascido para opulência e facilidades. Quantas vezes ela, quando menor, ficou sentida com Deus ao ver outras crianças terem uma vida muito mais feliz que a sua. Já na fase adulta, seus questionamentos não mudaram, só aumentaram. Muitas foram as vezes em que se questionou acerca de sua própria existência, não como mãe e esposa, mas como alguém que vivia naquele mundo com tantas disparidades. Eram tantas perguntas que lhe vinham à mente que não eram respondidas a contento nos discursos inflamados do querido padre. Isso quando ele falava em português, porque, na maioria das vezes, em boa parte das missas, usava o latim. Quanto aos outros temores daqueles dois homens de fé, ela não comentou nada com o filho. Depois de pensar sobre aquela amiga da igreja, citada por ele, Leonor entendeu que aquilo só podia ser obra da imaginação fértil de uma criança tão pequena. Afinal, disse para ele: Filho, vamos fazer o seguinte, quando não concordar com o padre Hipólito, não diga isso ao seu pai, mesmo que ele pergunte. Venha falar com a mamãe, que conversaremos sobre todas as suas ideias ou dúvidas, está bem? No domingo seguinte àquela conversa, José e a família foram à missa e, após o seu término, ele perguntou a Alexandre, como sempre fazia, o que achou do discurso do padre. Aguardava as considerações heréticas do filho, mas elas não vieram. Alexandre estava tranquilo e sorridente, e disse que gostou. Satisfeito, José foi agradecer ao padre e parabenizá-lo, pois considerava que as sessões haviam atingido o objetivo esperado. O filho não estava mais perturbado. Depois daquele dia, ficou certo para Alexandre que ele não poderia conversar com o pai sobre aquele tipo de assunto. Talvez, pensava ele, papai não tenha ainda vivido o suficiente para compreender as verdades que trago em meu coração. Além do mais,
Alexandre tinha mesmo gostado do discurso do padre, que falou sobre uma passagem da Bíblia de um tal bom samaritano. Alexandre tinha um costume de se sentar em sua cama e ficar parado, olhando para o nada. Sua mãe, certa vez, sentou-se ao seu lado e, curiosa, perguntou-lhe o porquê de ele gostar tanto de ficar ali, pensando. Muitas coisas eu não entendo, mamãe. Acho que é porque ainda sou pequeno. Percebo que algumas ideias que tenho não são iguais às dos outros. Então, sento-me aqui e fico pensando sobre tudo isso. Alexandre parou um pouquinho e, como se estivesse analisando se deveria ou não falar o que estava pensando, perguntou. Você disse que eu poderia falar sobre os meus pensamentos com a senhora, não é, mamãe? Leonor afirmou positivamente com a cabeça. Então, ele continuou. Sabe, muitas vezes, quando estou aqui, Aurora vem e conversa comigo sobre as minhas dúvidas. Ela me fala de coisas que já entendo e de coisas que ainda não entendo. E quem é Aurora, Alexandre? Ela é minha amiga, mãe. Está sempre do meu lado, ajudando-me quando tenho medo das coisas. Quando ela fala sobre o que não entendo, eu acredito, porque o que me fala é sempre bom. Só que, às vezes, ela não vem. Mas, mesmo assim, eu me sento e espero, porque, se pensar nas coisas que não entendo, algumas respostas chegam aqui, na minha cabeça, como se alguém me escutasse e viesse me ajudar a pensar sobre o assunto. Ouvindo tudo aquilo, sua mãe sorriu, pensando se valia a pena dizer que a Aurora só podia ser fruto de sua imaginação infantil. Mas, olhando seus olhos brilhantes, percebeu que imaginação era o que ele mais precisava naquele momento de sua vida. Então, entendeu que tudo isso passaria, ficando tranquila. Capítulo 2. Voltando ao presente. Após ter feito todos os seus afazeres, Leonora resolveu sair para descansar um pouco na varanda de sua casa. Como estava um pouco frio naquela noite, enrolou-se em um cobertor e foi se sentar na rede que estava ali estendida. Os filhos já tinham ido dormir e José ainda estava lá dentro, terminando seu banho. Olhando para o céu, surpreendeu-se ao lembrar que, havia muitos anos, Alexandre constantemente olhava para aquelas mesmas estrelas e ficava a pensar sobre suas verdades e escutar sua amiga imaginária. Leonora deixou seus pensamentos irem até sua infância, relembrando que também tinha um amigo muito querido que brincava com ela e a auxiliava sempre que se sentia só. Ele era o seu amigo imaginário. Deu um sorriso, saudosa daquele que fora tão importante para ela, mas que, agora, não se lembrava nem do nome que lhe dera. Leonora foi uma criança triste, filha única de uma família pobre que lutava muito para ter ao menos o essencial. Seu pai bebia muito depois do trabalho por não aceitar aquela vida que, como ele mesmo afirmava, não era nem para cachorro. Sua mãe, sempre muito dedicada, tentava auxiliá-lo, costurando para fora. Quase não tinha tempo para sua querida filhinha, mas, no pouco tempo de que dispunha, dava-lhe todo o seu carinho. Até os 6 anos de idade, por estar sempre sozinha e ter poucos brinquedos, Leonora falava e brincava muito com seu amigo imaginário. Sua mãe estranhava aquela atitude, porém nada comentava, porque havia muito feliz naqueles momentos. Com o passar do tempo, Leonora foi se esquecendo dele. Quando ela estava para completar 12 anos, seu pai, não suportando mais a ideia de viver como vivia, abandonou o lar e a família. A lembrança do pai, de mala na mão, dando-lhe as costas e sumindo sem ao menos olhar para trás, era muito dolorosa para ela. Ela e sua mãe, Ivete, ficaram por um longo tempo abraçadas, em frente da porta aberta, chorando a dor daquele abandono. Leonora jamais se esqueceu do quanto sua mãe havia sido forte e determinada. Depois de seu desabafo pelo abandono, Ivete enxugou as lágrimas com a manga da camisa, abraçou a filha, fechou a porta, como se tivesse encerrado um ciclo de sua vida, e viveu pelas duas. Ivete teve de duplicar o trabalho para poder sustentá-las,
Mas Leonora jamais ouviu ser pronunciada por ela qualquer palavra de desânimo ou de revolta contra quem quer que fosse, inclusive contra seu pai. E ela não agia assim somente nesses casos. Mesmo quando elas eram alvo do desrespeito alheio, e Leonora chorava e lhe perguntava por que as pessoas podiam ser tão cruéis, sua mãe lhe dizia que essas pessoas ainda não tinham acumulado a riqueza a que Jesus se referia em seus evangelhos. Terminava dizendo: quando essas pessoas compreenderem que o verdadeiro tesouro se acumula na alma, por meio do respeito, da compaixão, da misericórdia e do amor pelo próximo, pararão de se basear na cor da pele e nas riquezas da matéria para valorizar o próximo, e todos seremos verdadeiramente irmãos em Cristo. Todas as noites, antes de Leonora dormir, sua mãe ia junto dela para rezarem e agradecerem a Deus por tudo o que possuíam, pedindo forças para continuarem suas vidas, seguindo seus ensinamentos. Além desse momento que Leonora adorava, sua mãe também guardava o horário do café matutino para comer com ela. No almoço, no entanto, quase nunca comiam juntas, mesmo sendo a oficina de costura na casa delas, em um cômodo separado. Manhã e noite eram os poucos momentos em que Ivete podia lhe dar atenção, porque, nos demais, estava sempre trabalhando para sustentá-las. Diante das dificuldades que enfrentavam, Leonora, aos 13 anos, começou a trabalhar como babá. Seu salário era mínimo, não conseguindo, por isso, evitar que sua mãezinha deixasse o trabalho árduo na costura. Neste período, Leonora teve de parar de estudar e só via a mãe no final de semana, dormindo nos demais dias na casa dos seus patrões. Foi um tempo difícil para ambas. As lembranças de Leonora foram interrompidas quando José veio ter com ela na varanda, trazendo-lhe um copo de café e perguntando o que estava fazendo. Ao comentar suas recordações, ele se sentou ao seu lado na rede e passaram a compartilhar as memórias da época em que se conheceram. Capítulo 3. Quando estava quase para completar 16 anos, Leonora conseguiu um novo emprego. Trabalharia como garçonete no restaurante Céu Azul, que também era uma lanchonete. O estabelecimento era bem simples, mas a comida era gostosa e barata. Foi nesse local que ela, já com 19 anos, e José, com 20, conheceram-se. Naquela ocasião, por ter esquecido a marmita em casa e estar com bastante fome, José se viu obrigado a comprar sua comida. Sua pretensão era pedir para a viagem, porque, normalmente, não gastava muito tempo almoçando, isso quando almoçava. Ele se concentrava tanto no serviço que, se ninguém o avisasse da hora de comer, ia até a noite trabalhando. José trabalhava como pedreiro e estava por aquelas bandas porque seu patrão fora contratado para realizar uma reforma em uma residência próxima dali. Desse modo, tornou-se assíduo frequentador daquele estabelecimento. Como não tinha dinheiro para pagar o almoço todos os dias, ia até lá para tomar um café e comer um pão com manteiga pela manhã. Às vezes ficava tão entretido que demorava um pouco mais do que o normal, o que chamou a atenção de seus companheiros, que nada comentaram. Nos momentos de folga, entre uma tarefa e outra, José colocava-se, contemplativo, num canto qualquer, pensando em Leonora, atitude essa que logo chamou a atenção de seu chefe, que o questionou naquele dia. "O que está acontecendo com você, José?" Percebo-o calado e sempre pensativo. "Você nunca foi assim." "O que houve?" quis saber Maurício. José o tinha como a um pai e abriu seu coração em um desabafo. "Você realmente me conhece bem, seu Maurício. Acho que me apaixonei. Só que não consigo me aproximar dela. Basta olhar para ela uma única vez para me sentir assim. Em alguns momentos, penso que ela sente o mesmo por mim, porque eu a vejo me olhando de banda e virando o rosto encabulada quando olho para ela, mas estou tão inseguro, que essa dúvida me estraçalha o peito." "Homem, acalme-se", aconselhou Maurício. "Vamos pensar juntos que acharemos uma solução para sua situação." "Quem é ela? Onde a viu?" "Ela trabalha lá no restaurante da esquina, como garçonete."
Ah! Agora entendo por que se demora tanto naquele lugar. E eu que pensei que você tivesse aprontado uma com sua mãe e, por esse motivo, ela parou de fazer sua refeição, brincou o chefe, animado. Mas, vendo que José estava falando sério, disse: Olhe, José, tome coragem e se ofereça para acompanhá-la até a casa dela, na hora da saída. Se tiver medo do que poderá pensar de você, comece a conversar com ela antes, perguntando coisas banais do dia a dia. Agora, não se esqueça de uma coisa. O nosso trabalho não deverá levar mais do que 60 dias para acabar. Depois, iremos para longe, pois o próximo serviço será do outro lado da cidade, o que dificultará muito a sua aproximação dela. Ao longe, escutaram seus companheiros de trabalho chamando-os para realizarem uma tarefa difícil. Maurício, então, finalizou. Bem, precisamos retornar ao serviço. Se quiser, conversaremos depois sobre isso. José ficou pensando no alerta de seu patrão. Realmente, teria pouco tempo se quisesse cortejar a linda garçonete. Mas como faria? Desde que a conhecera, ele não tivera coragem para lhe falar. Todos os assuntos em que pensava para manter uma conversa com ela pareciam ser superficiais ou sem graça. Leonora também não se sentia muito diferente de José. Quando o viu entrando no restaurante pela primeira vez, sentiu seu coração bater mais forte. Por pouco, não derrubou a bandeja que carregava. Observava-o enquanto ele comia, mas tinha vergonha do que sentia. Ela se perguntava o que era aquilo que estava sentindo por um jovem que nem conhecia. Muitas vezes, ele demonstrava que não lhe era indiferente, pois sempre fazia questão de chamá-la para atendê-lo e, vez ou outra, era flagrado por ela quando a observava discretamente. Mas, ainda assim, Leonora pensava: será que não é pura ilusão construída na esperança de algum dia ter meus sentimentos correspondidos por ele? E esperava ansiosa, todos os dias, para poder revê-lo, sempre apreensiva de que aquele poderia ser o último dia. Tendo chegado a hora do almoço, José se preparava para conversar com sua escolhida. Ele já tinha planejado tudo para ficar o maior tempo possível no estabelecimento e puxar assunto com ela. Entrou, mas não a viu. Sentou-se no mesmo local de sempre, esperando que ela fosse atendê-lo. Entretanto, grande foi sua surpresa quando outra garçonete veio oferecer-lhe o cardápio. Algo está errado, pensou. Porque hoje ela não veio trabalhar. Será que está doente? Será que foi demitida? Essa ideia o fez tremer. E se ela não retornar mais, como farei para encontrá-la? Chamou a garçonete para pedir algo, mas o intuito era saber o que tinha acontecido. E ela o informou de que Leonora faltara em razão de sua mãe estar acamada. Disse, ainda, que já havia algum tempo que a mãe dela não estava passando bem. Ontem, sua situação se agravou, e Leonora pediu uma folga para levá-la ao médico. José agradeceu e começou a comer o que estava em seu prato, mas sem sentir qualquer gosto pela comida. Agora mais do que nunca, estava determinado a conversar com Leonora. E não passará de amanhã, pensou consigo. Capítulo 4. Enquanto José comia, Leonora esperava por notícias de sua mãe no corredor do hospital. Por serem pobres, não podiam pagar médicos particulares, o que as levou a um hospital filantrópico um pouco mais distante, onde tiveram de esperar algum tempo até Ivete ser atendida. Infelizmente, quando foram chamadas ao consultório, depararam-se com um médico que estava muito mal-humorado. Começou a examiná-la e, apesar da irritação, elas perceberam sua apreensão. Ele pediu à enfermeira que chamasse o outro médico de plantão, para que também a examinasse. Em seguida, foi pedido a Leonora que se retirasse do consultório. Ela seguiu para o corredor, sentou-se e esperou. Muito tempo se passou e nada. Ninguém saía do consultório para lhe dar notícias de sua mãe. Só poderia, então,
Esperar. Após um tempo razoável, foi chamada pelo mesmo médico, que informou, novamente de uma forma seca e objetiva, sobre o resultado dos exames clínicos realizados. Desconfiava-se de que Ivete portava tuberculose, um mal respiratório. Eles iriam realizar outro exame complementar, porém o diagnóstico não devia estar errado. O mundo rodava, Leonora sentia-se desfalecer. Aliado à má notícia, o fato de ter tomado somente um cafezinho pela manhã a fazia sentir-se ainda mais enfraquecida diante da situação. Já ouvira falar daquela doença e sabia que não era nada simples. O médico continuou falando, sem perceber o estado daquela com quem falava. Pediu que retornassem dali a 10 dias, na sexta-feira da semana seguinte, para avaliarem o resultado dos exames feitos, e Ivete realizar o exame que faltava aí. Leonora não conseguia ouvir mais nada. E desmaiou. Após alguns minutos, Leonora voltava a si e já se encontrava deitada ao lado da cama de sua mãe. Uma enfermeira sorridente veio vê-la. Que bom que acordou. Ficamos todos preocupados com seu desmaio. Mas não se preocupe, foi somente uma queda de pressão. A notícia não foi boa, não é? Leonora meneou a cabeça negativamente, olhando para sua mãe. Ela dorme, não se preocupe, amenizou a enfermeira. Está sendo medicada por encontrar-se muito debilitada. Espere a medicação terminar e poderão ir. Sua meiguice comoveu Leonora, que começou a chorar. Não fique assim, meu anjo, disse a enfermeira. Alguns problemas que vêm em nossa vida parecem bastante dolorosos a princípio, porém, se acreditarmos no Altíssimo, a dor não nos trará sofrimento, mas somente aprendizado. Observe sua mãe. Como é forte. Mesmo sabendo que algo estava errado, pois os médicos não escondiam a preocupação, ela só nos emanava a paz. É verdade, pensou Leonora. Mamãe sempre me ensinou a confiar em Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre tinha uma palavra de conforto para transmitir. Parou de chorar porque não queria que a mãe a visse naquele estado. Enxugou as lágrimas e iniciou um pequeno diálogo com a enfermeira, que a confortou muito. Após algumas horas de medicação e descanso, Ivete acordou e ambas foram liberadas. Antes, porém, foram orientadas sobre o procedimento a ser adotado até o retorno ao hospital. Naquela noite, Ivete apresentava um quadro de saúde melhor. A enfermeira que as atendera, porém, explicara-lhes que isso poderia ocorrer em decorrência dos remédios ministrados. Por isso, Leonora não poderia abandonar as instruções do médico, pensando que já havia passado o perigo. Leonora levou uma sopa para sua mãe tomar, e esta, acomodando-se melhor na cama e percebendo o estado emocional da filha, perguntou: E você, filha? Está bem? Mãe, era eu quem deveria estar lhe fazendo essa pergunta, respondeu, angustiada. Meu amor, estou portadora de uma doença, mas ela não modificará quem sou. Sendo assim, estou preocupada com você. A senhora está preocupada de eu estar com medo, nervosa ou irritada com Deus? A mãe só sorriu. Sendo honesta. Um pouco de tudo, não posso negar. Mas estou mais irritada com aquele médico que não nos respeitou, mesmo vendo a nossa dor. Foi seco e prepotente. Estava na cara que ele achava que nem merecíamos estar ali. Eu entendo sua irritação, minha filha. Muitas foram as vezes que tivemos na cara o escárnio daqueles que não nos compreendem. Ivete respirou profundamente. Ela estava se cansando muito rápido. Em toda a sua vida, tentou ensinar a Leonora o quanto as pessoas poderiam ser difíceis em razão de elas serem mulheres, negras e pobres, mas sempre tentou enxergar que, onde o homem fecha uma porta, Deus abre uma janela. Sua lembrança recaiu sobre a enfermeira que foi tão acolhedora e paciente com elas. Ivete deu um sorriso. Leonora,
percebendo, perguntou-lhe: Mãe, o que é engraçado? Estava pensando que, se tivemos essa experiência ruim com o médico, Deus nos deu, ao mesmo tempo, uma enfermeira de coração lindo, que nos acompanhou naquele momento de dor. Ela foi muito atenciosa e carinhosa conosco. É verdade. Ela nos trouxe muito acalento. Leonora deu um sorriso manso. Sua mãe sempre lhe trazia uma lição de vida e, naquele momento, ela sabia que o que Ivete queria era que fizesse as pazes com Deus. Dizendo para a mãe que ela sempre tinha razão, pegou o prato para lavá-lo e, depois de tudo limpo, foi se deitar. Capítulo 5. Por ter solicitado apenas um dia de folga ao seu patrão, Leonora, na manhã seguinte, deixou a mãe o mais confortável possível e saiu para trabalhar. Antes, contudo, pediu ajuda à sua vizinha para ir vê-la de vez em quando, não sem antes avisá-la do diagnóstico dado pelos médicos. Mesmo sabendo da gravidade da doença, Carolina não hesitou em aceitar ajudá-la e se ofereceu para fazer companhia à amiga durante todo o dia, se assim fosse necessário. Leonora agradeceu, muito emocionada. Dirigindo-se para o trabalho, foi pensando na amizade de anos daquelas mulheres. Quanto tempo elas já se conhecem? Dona Carolina se mudou para cá quando eu tinha uns 4 anos e foi uma amizade instantânea que se firmou entre mamãe e ela. Sempre estiveram presentes uma na vida da outra, fosse nos momentos bons ou não tão bons. Lembro quando o filho mais velho de Dona Carolina, bêbado, morreu esfaqueado em uma briga de boteco. Ficamos todos abalados, e mamãe deixou de trabalhar por alguns dias somente para consolá-la pela sua perda. O desespero dela foi enorme. E, quando papai foi embora, Dona Carolina foi mais do que uma amiga para nós naquele momento. Sabendo o quanto ficaria preocupada com a mãe se tivesse de deixá-la sozinha, percebeu, naquela amizade, o maravilhoso presente que possuíam. Por isso, Leonora sentiu uma gratidão enorme em seu coração. Chegando a hora da refeição, José não se aguentava mais. Despediu-se de Maurício afirmando que iria almoçar e que já retornaria. Este, com um sorriso malicioso nos lábios, desejou-lhe boa sorte. De longe, José avistou Leonora e sentiu seu coração bater mais forte. Entrou e foi se sentar em seu costumeiro lugar. Ele normalmente chegava tão cedo, que aquele lugar estava sempre vazio. Leonora foi atendê-lo. Ela está linda, pensou. Mas ele também pôde perceber a nítida tristeza que ela sentia. Linhas fundas que denotavam preocupação alojavam-se em torno de seus bonitos olhos negros. Seu sorriso, sempre tão aberto, estava triste e forçado. José escolheu o prato do dia e, antes que Leonora pudesse se afastar da mesa, perguntou-lhe diretamente: Senhorita Leonora, como está sua mãe? Pega de surpresa, pois jamais imaginaria que logo aquele cliente pudesse questioná-la sobre qualquer assunto particular, ficou calada a encará-lo. Não me entenda mal, mas não a tendo visto ontem aqui, perguntei por você e me disseram que sua mãe estava doente. Ela não está muito bem, não, senhor. Mas, com a graça de Deus, ficará boa logo. Por favor, não me chame de senhor. Meu nome é José. Se precisar de algo que eu possa fazer, terei o maior prazer em ajudá-la. E também sua mãe, é claro, o traço completou, demonstrando a seriedade de sua proposta. Leonora segurou as lágrimas pela atenção oferecida e se afastou para buscar o pedido dele. Apesar da dor em seu coração, jamais se sentira tão feliz. Ela pensava: seu nome é José e ele se preocupa comigo. Leonora, no final do expediente, dirigiu-se para casa o mais rápido possível, preocupada com sua mãe. Lá chegando, encontrou Carolina conversando animadamente com Ivete, que estava deitada, como o médico havia recomendado. Tinha um olhar tranquilo, mas sua aparência exterior não era das melhores. Emagrecera muito nos últimos meses.
Leonora sempre lhe pedia que fosse procurar um médico, porém, por estar abarrotada de serviço, ela afirmava estar só fortemente gripada, considerando ser essa a razão de sua fraqueza e fortes tosses incessantes. Como pode ficar assim, tão tranquila? Questionava-se a filha, que se sentia tremer por dentro de tanta angústia. Surpreendia-se com a força de espírito de sua mãe. Durante todo o dia, ficara imaginando sua vida sem ela. E, no final, sempre tinha a mesma reação. Não, não quero pensar nisso agora. Não consigo me imaginar sem ela. Diante daquela situação, a lembrança dolorosa da partida de seu pai estava muito vívida em sua mente. Como sofrera com aquele abandono. Como sofrera ao se considerar um fardo para o pai. Como sofrera com tudo o que ele falara ao deixá-las. Tinha sido sua primeira grande perda emocional. Agora, anos depois, descobre que a sua mãe, e melhor amiga, é portadora de uma grave doença. Como aceitar? Carolina despediu-se das amigas e foi para casa, colocar o jantar na mesa. Enquanto esquentava a sopa que a vizinha fizera para elas, Leonora, da cozinha, conversava com sua mãe. Como foi seu dia, mãe? Bom. Nós nos divertimos muito. Já havia me esquecido de como era ficar à toa, contando prosa com uma amiga. Foi muito agradável. E desde quando a senhora conseguiu ficar um dia à toa? Disse Leonora, com um tom alegre de ironia. Ivete a ignorou e perguntou. E como foi seu dia, minha filha? Somente aí Leonora se lembrou do ocorrido no restaurante, na hora do almoço. Não pôde deixar de sorrir. Sua mãe, que havia se levantado para tomar a sopa à mesa, entendeu de imediato o significado daquele sorriso e disse. Parece que algo finalmente aconteceu. Ele conversou com você? Elas não escondiam nada uma da outra, por isso, Ivete sabia da existência do belo rapaz que frequentava o restaurante. Mamãe, não saía da cama. Pode piorar. Eu levo o jantar para a senhora lá. Não mude de assunto. Seus olhos brilham. Conte-me tudo, disse ansiosa. Então, levando sua mãe para o leito, Leonora contou todo o ocorrido. Não era muito, bem sabia, mas ele havia se importado com ela, isso era o que contava. Depois de jantarem e fazerem a higiene pessoal, ela ajeitou sua mãe nos travesseiros e foi dormir, pois o dia tinha sido muito puxado e estava exausta. Ivete, porém, aproveitando-se da escuridão da noite, iluminada pela lua cheia de outono, elevou seu pensamento ao Pai, rezando, pediu humildemente pelo futuro da filha. Que, se tivesse merecimento para receber uma graça, fosse sua filha abençoada com um companheiro que a amasse muito e a fizesse feliz. Com suas forças renovadas pela oração bendita, Ivete pôde dormir e sonhar com anjos, que a visitavam para consolá-la diante das dificuldades vividas. Capítulo 6. José e Leonora puderam conversar, nos dias que se seguiram, sobre vários assuntos enquanto ela o atendia no restaurante e, na saída, quando ele acompanhava até perto de sua casa. Foi assim que José ficou sabendo que ela deveria retornar com sua mãe ao médico na sexta-feira. Como José tinha a opção de não trabalhar nesse dia, por conta de uma folga pendente, ofereceu-se rapidamente para acompanhá-las. Leonora não cabia em si de tanto contentamento, mas tentou não deixar transparecer sua alegria excessiva, dizendo-lhe: José, não precisa se incomodar. Eu faço questão, Leonora. Sei o quanto é difícil deslocar-se com alguém que está debilitado, e sua mãe pode precisar de um braço mais forte para sustentá-la enquanto caminha. Por volta das 6 da manhã, estarei lá, combinado? Disse ele, dando o assunto por encerrado. Na sexta-feira, às 6 horas da manhã, José já estava em frente à casa de Leonora e, quando as duas saíram de casa, encantou-se imediatamente com a mãe de sua escolhida, e o sentimento foi recíproco.
Conversaram sobre muitas coisas e somente pararam quando foram chamados para entrar na sala do médico. Este, após avaliar o resultado dos últimos exames feitos, confirmou que o estado da paciente era grave, pois se encontrava em um dos estágios mais avançados da doença. Apesar dos avanços da medicina no combate àquela enfermidade, a internação em clínicas particulares, para o tratamento adequado, era impossível às pessoas sem muitas condições financeiras. E, mesmo aquelas que podiam fazê-lo, não tinham a promessa da cura pretendida. Desse modo, o médico aconselhou à família a mudança de cidade, para morar em um local onde o clima fosse mais adequado ao estado de saúde da enferma. Sem poder prolongar mais a conversa, pois a fila dos pacientes estava enorme, despediu-se, desta vez, com um sorriso. Não havia muito a ser dito. Calados, dirigiram-se todos para a casa de Leonora. José foi convidado a entrar, e Ivete encaminhou-se para o quarto, a fim de se deitar, porque estava muito cansada da caminhada. Leonora resolveu preparar um café para todos, sem saber o que dizer. Tantas eram as perguntas que passavam por sua cabeça, mas nenhuma resposta as acompanhava. Estava muito confusa. Foi José quem quebrou o silêncio. O que fará agora, Leonora? Não suportando mais a agonia que sentia, Leonora se sentou ao seu lado no sofá e caiu em prantos. Não sei, entre soluços e lágrimas, falava baixinho para que sua mãe não a escutasse. Como mudar para outro lugar se não possuímos condições? Estou tão perdida, que não sei por onde começar para atender a tudo o que o médico recomendou. Vocês não têm familiares em nenhum lugar? Não poderiam ir para perto deles? Leonora balançou a cabeça negativamente. Não havia ninguém. Sabe, José, já enfrentei muitas coisas na vida, mas sempre tive minha mãe comigo, incentivando-me a superar minhas dores e dificuldades. Agora, serei eu que terei de fazer isso por ela. E, admito, estou com medo. Sei que você conseguirá, Leonora. Pelo pouco que já conversamos, percebi que é decidida, e vai conseguir ajudar sua mãe. Obrigada por esse incentivo. Acho que preciso de todos eles, disse, tentando sorrir. Fico entristecida por termos nos conhecido somente agora, quando terei de ir embora. Como impulsionado por essa declaração, José não teve mais dúvidas. Buscando as mãos de Leonora, olhou bem dentro de seus olhos e disse: Leonora, meu coração também está apertado por pensar que você terá de ir para longe. Sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas para mim é como se nos conhecêssemos de longa data, e não quero perdê-la. Por isso, tenho uma proposta a lhe fazer. Case-se comigo. Leonora estacou, muda. Aproveitando o silêncio, José reafirmou sua proposta. Se me aceitar, nós dois cuidaremos de sua mãe em um lugar melhor para a saúde dela. Não sou rico, mas juntos poderemos vencer todos os obstáculos que teremos na vida. Leonora nem respirava. Não acreditava no que ouvia. Fora pega de surpresa. Totalmente desprevenida. José continuava sem parar. Não precisa me responder agora, sei que pode não fazer sentido para você. E também compreenderei a sua negativa se não tiver nenhum apreço por mim. Ivete, que estava indo à cozinha para beber um copo d'água, ouviu o pedido de casamento de José e estacou de felicidade. Não tinha dúvidas da graça do Senhor Deus sobre seu lar. Agora, não temia mais morrer e deixar a filha sozinha. Para não atrapalhar o casal em suas confidências, retornou para a cama em silêncio. Como Leonora não respondia, José pensou: como sou burro. É claro que fui depressa demais com isso. Ela nem me conhece. Todavia, as lágrimas de Leonora foram secando, e ela, piscando repetidamente para saber se não estava sonhando, disse um simples sim. Sim, o quê?
pensou ele. Sim, repetiu ela, enxugando seu rosto com as costas das mãos. Adoraria me casar com você, José. Desde o primeiro dia em que o vi no restaurante, meu coração bateu mais forte. Seu jeito me parecia tão familiar, eu não sei, é como se já o conhecesse. Não sabia o porquê e ainda não sei, porém, nestes poucos dias em que estamos conversando e nos conhecendo, tenho certeza do quanto gosto de você e de que adoraria enfrentar os obstáculos da vida ao seu lado. Ambos se abraçaram com carinho e foram contar a Ivete, que, feliz, fingia descansar. Capítulo 7. Voltando da casa de Leonora, José começou a pensar que, pela segunda vez, sua vida iria dar uma reviravolta. A primeira foi quando conheceu Lizinha, sua mãe adotiva. Claro que ele estava muito feliz por Leonora ter aceitado o pedido de casamento, mas estava apreensivo por ter de viver longe de sua mãe. Lizinha o salvara das ruas, e ele não tinha como pagar a ela todo o amparo recebido. Lizinha conheceu José quando ele contava pouco mais de 11 anos e bateu à sua porta, numa manhã, perguntando se, por acaso, ela não estava precisando de alguém para capinar e arrumar o quintal, que já apresentava um aspecto de abandonado. Ele só pedia alguns trocados ao final do trabalho. Ela olhou para aquele garoto baixinho, um tiquinho de gente, que parecia muito determinado a fazer um trabalho bem feito. Assim, tão logo Lizinha aceitou, José pegou as ferramentas que ela lhe emprestou e começou a trabalhar. Na hora do almoço, ela o fez parar para que almoçasse, imaginando o tamanho da fome daquela criança. E não estava enganada, ele praticamente engoliu toda a comida de seu prato, e ainda repetiu depois que ela lhe perguntou se queria mais. Tão logo ele terminou o almoço, voltou ao trabalho, mesmo Lizinha lhe tendo dito que deveria descansar após a refeição. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Quando já não tinha luz suficiente para enxergar o que fazia, José, exausto, percebeu que ainda faltava muito para terminar o serviço. Então, quando devolveu as ferramentas de Lizinha, disse que voltaria no dia seguinte para terminar o que tinha começado. Ela tentou pagar-lhe o trabalho do dia, mas ele não aceitou o dinheiro. Disse que precisava terminar tudo para só então receber. Parecia um homenzinho falando com ela. Então, encantada com aquela criança tão responsável, aceitou sua proposta e o surpreendeu com um lanche reforçado antes de ele ir embora. José voltou logo cedo no outro dia, e ela percebeu que estava com a mesma muda de roupa, o que a motivou a descobrir onde ele morava, mas o menino era muito arredio para falar sobre sua vida. Quando José terminou de limpar o quintal, ao final da tarde, Lizinha, que fez questão de oferecer-lhe um almoço caprichado para lhe dar forças, já tinha um bolo de milho bem gostoso com leite quente e chocolate. Ao se despedir dela, Lizinha o pagou e lhe fez outra proposta. De ele voltar no dia seguinte para fazer outros trabalhos a ela, o que foi aceito. Dia após dia, com muito tato, Lizinha conseguiu descobrir algumas coisas sobre a vida de José. Ele, finalmente, contou-lhe que vivia em uma casa abandonada num bairro distante dali, com outros garotos da mesma idade que ele. Ela ficou muito entristecida. José, no entanto, dizia estar feliz, porque, pelo menos, ali não tinha ninguém a espancá-lo todos os dias. Antes de fugir de casa, o que aconteceu há pouco mais de um ano, ele morava do outro lado da cidade com seus pais. Infelizmente, o pai bebia muito e era bastante agressivo. Por isso, não necessitava de pretexto para brigar e surrar a esposa, mãe de José, que aguentava todo o sofrimento calada. Um dia, após uma crise de agressividade do pai, sua mãe, fisicamente ferida, tentou sair de casa com ele, mas foi impedida violentamente pelo marido. Não tendo mais escolha, foi embora sozinha. Por não aceitar sua responsabilidade e no ato desesperado da esposa de abandonar até o filho que amava, seu pai o culpava de tê-la feito ir embora e, constantemente, espancava-o. Pouco tempo depois,
Não aguentando mais tanta violência, José também fugiu de casa para nunca mais voltar. Agora, José estava ajudando Lizinha em troca de comida e trocados, e ela não conseguia esquecer a história de dor daquele garoto. Ela sabia que, no dia seguinte, não mais o veria, porque já não tinha mais o que pedir para ele fazer em seu lar. Até limpar por dentro de todos os armários, ela inventou de fazer, somente para poder vê-lo no dia seguinte. Aquela despedida do menino trazia uma enorme angústia para Lizinha, como se ela fosse perder alguém muito especial. Diante daquele sentimento que lhe abafava o peito, sentiu que seu verdadeiro desejo era que ele nunca mais fosse embora. Surpreendida com os próprios sentimentos, mas, ao mesmo tempo, feliz, Lizinha resolveu que tomaria uma atitude sobre o assunto e, após fazer sua oração da noite, foi dormir na expectativa do que aconteceria no dia seguinte. Quando José chegou, pela manhã, ela o convidou para se sentar à mesa e, oferecendo-lhe, como fazia todas as manhãs, o café da manhã, sem mais delongas, disse-lhe: José, não tenho mais nenhum serviço de reparação urgente em casa para que possa me ajudar, mas tenho uma proposta a lhe fazer. Ele olhou curioso para Lizinha, e ela continuou: Gostaria que viesse morar comigo. Com o senho fechado e tentando salvaguardar um pouco do seu orgulho, ele disse: Eu não contei a minha vida para que a senhora ficasse com pena de mim. Você não entende. José, estou fazendo isso por mim. Há quase 2 anos, estou sozinha neste mundo, porque meu marido faleceu, indo para junto de Deus, após ser acometido por uma doença. Estive casada por 47 anos, e nunca fomos abençoados com filhos, que era um dos meus sonhos de mulher. Agora, percebo o quanto essa solidão está me prejudicando, porque, após a morte de meu marido, nunca me senti tão feliz como agora, com você vindo aqui todos os dias e dividindo sua vida comigo. Isso sem contar que poderá me ajudar em muitas coisas, porque, como bem viu, estava tudo por fazer, e o dono do imóvel nunca teve tempo para tomar essas providências. Então, não pense que estou fazendo isso porque tenho pena de você. José, após olhar para ela como se quisesse lê-la por inteiro, sorriu e aceitou, com muita gratidão, o acolhimento daquela mulher que, em tão pouco tempo, já o tinha conquistado com seu carinho e consideração no olhar. Passados os primeiros meses, Lizinha se deu conta de que José não estava estudando. Então, sabendo qual era o antigo endereço do menino, ela se dirigiu até lá para conversar com seu pai e conseguir os documentos pessoais dele. Sem eles, ela não conseguiria matriculá-lo na escola. Sozinha e sem falar com o menino de sua pretensão, ela chegou à sua antiga casa, e foi com muita tristeza que ela retornou para contar a José que o pai dele fora preso porque, quando soube do paradeiro de sua mãe, foi buscá-la e, no excesso de fúria por ter sido novamente repelido, acabou assassinando-a. Foi um momento de muito sofrimento para aquela criança. Em um desabafo, José contou a Lizinha que sua mãe tentou vê-lo algumas vezes enquanto ele ainda morava com o pai, e este não estava em casa, mas, tendo sido descoberta por ele, teve de fugir e esconder-se novamente. Contou também que, quando saiu de casa, tentou achá-la, mas ela já tinha se mudado do endereço que lhe dera por último, porque seu pai a havia encontrado lá e ameaçado. Eu nunca mais a vi, Lizinha. Eu nunca mais a vi. Ele dizia, soluçando em seus braços. Lizinha o abraçou com todo o carinho de seu coração, porque sabia que José amava profundamente a mãe e que ela jamais o abandonaria se não fosse seu marido agressivo. Diante daquela realidade, Lizinha, ao final de 2 anos, finalizou os trâmites da adoção, tendo sido um momento de muita felicidade para ambos. José tentava retribuir todo o carinho que recebia de Lizinha sendo o melhor filho que ela poderia ter. Estudava com afinco e auxiliava na limpeza e conservação da casa. Lizinha percebeu que, todas as vezes que precisavam de um serviço de pedreiro, de eletricista, José ficava prestando atenção no trabalho feito,
querendo ajudar, para que, depois, ele mesmo resolvesse. Assim, não foi difícil pensar qual seria o futuro profissional de José. Ao terminar a escola, Lizinha arrumou um emprego para ele com Maurício, um velho amigo de seu marido, como auxiliar de pedreiro. Capítulo 8. José cresceu e, agora, chegou todo contente à casa, indo abraçar sua mãe e contar-lhe a novidade. Ela estava na cozinha, lavando louças. Mãe, eu tinha razão. Encontrei a mulher da minha vida. É aquela do restaurante, meu filho. Mas você nem a conhece direito. Sim, mãe. Mas ela é tudo o que pensei e muito mais. Que bom, José. E você conseguiu falar isso para ela? Sim. Ele respirou para falar tudo de uma vez só. Eu a pedi em casamento. Lizinha, abismada, parou o que estava fazendo e se virou para o filho. Mas, José, não é muito cedo para isso. Sei que a senhora tem toda a razão em se preocupar, mãe. Mas, infelizmente, tenho algo muito triste para lhe contar. Lembra-se de que eu lhe falei que iria ao hospital com ela e sua mãe, em razão de esta estar doente? Lizinha fez um sim com a cabeça. Ela foi diagnosticada com tuberculose em estágio avançado, disse com muita tristeza. Lizinha sabia que isso não era bom. Ela mesma tivera amigos e parentes muito queridos que, em razão daquela doença, perderam a vida muito cedo. Foi por isso que a pediu em casamento. Por pena. Não, a senhora me conhece. Eu jamais faria por esta razão. Eu a pedi em casamento porque o médico prescreveu mudança para uma cidade que tem o clima mais apropriado para a melhora de sua mãe. Naquele momento, eu sabia que não poderia deixá-la ir embora. Apesar da apreensão pela atitude tão inesperada do filho e de pensar no quanto sofreria em tê-lo longe dela, Lizinha queria apoiá-lo. Eles já tinham conversado antes, e ela sabia o quanto o filho estava interessado naquela garçonete. Entendo, meu filho. O médico lhes deu alguma esperança? Para falar a verdade, não, mas quero acreditar que sim. A mãe de Leonora, Ivete, é uma mulher sensacional. Enfrentou tudo isso com serenidade e, mesmo quando a vimos se abater em razão do que o médico lhe dissera, logo sustentou uma confiança em Deus que eu, confesso, não tenho. Lizinha, com um tom de tristeza na voz, perguntou. Vocês já programaram uma data para o casamento? E para a mudança? Antes de José responder a essas perguntas, ele sugeriu, em tom de súplica. A senhora poderia ir conosco. Não, meu filho, não posso sair daqui. Este sempre foi o meu lar, e todas as minhas lembranças estão aqui. Mas não quero que se sinta culpado por isso. Quero que seja feliz e, se encontrou a mulher de seus sonhos, é com ela que deve ficar. José abraçou, mas disse estar um pouco entristecido por ela não aceitar ir junto com eles. Tem certeza, mãe? A senhora ficaria aqui sozinha. De novo. Tenho, meu filho. Ficarei bem. E, quando vier o primeiro netinho, vou visitar. Luz com certeza. Ela riu da cara de satisfação de José. Ele sempre lhe dissera que seu sonho era ter filhos e amá-los como o pai jamais fizera. Então, cauteloso, ele falou. Estou imaginando que nossa mudança acontecerá no prazo máximo de 3 meses, não mais que isso. Amanhã, planejaremos o que fazer, mas será neste meio tempo que precisaremos nos casar, porque a mãe de Leonora não está nada bem. Respirando fundo, Lizinha disse, tentando não se abater. Então, sua futura esposa precisa de um anel de noivado. Amanhã de manhã, vamos sair para comprar uma aliança, porque filho meu precisa fazer tudo certinho para que Deus abençoe esse casamento. Ambos se abraçaram com o carinho infinito que existia entre eles.
Capítulo 9. Sem uma única palavra, Leonor e José, deitados na rede, na varanda de seu lar, interromperam suas lembranças para refletir, no silêncio de suas consciências, o que teria acontecido com eles se Lizinha não tivesse dado trabalho àquele menino franzino, se ela não tivesse abraçado, com tanto amor, a dor de José, se ela não tivesse sido, desde o início, o seu anjo da guarda. Com uma lágrima não escorrida de seus olhos, José voltou a abraçar Leonora e, num curso agradável das lembranças, continuaram a recordar o início de suas vidas juntos. José foi até a casa de Leonora com uma surpresa. Ele foi selar o compromisso firmado com a entrega da aliança à sua noiva. Chegou acompanhado de sua mãe, que participou daquele momento mágico para o casal juntamente com Ivete. Ambas deram suas bênçãos aos filhos, emocionadas. Para comemorarem o noivado, Lizinha levou um bolo confeitando à casa de Leonora, surpreendendo mãe e filha com aquele gesto carinhoso. Como eles precisavam discutir sobre o que fazer a partir dali, Leonora pediu que Lizinha e Ivete os ajudassem com suas largas experiências. Vendo-a tratar com tanto carinho, respeito e consideração sua mãe, José teve certeza de ter acertado ao pedi-la em casamento. Ele estava ali com as mulheres mais importantes de sua vida e, cada vez que seu olhar se deparava com o de Leonora, mais certeza tinha de que era com ela que queria passar o resto de sua vida. Após tomarem várias decisões, eles combinaram que tentariam resolver todas as pendências existentes o mais rápido possível, para poderem se mudar o quanto antes. Assim, ficaria a cargo de Leonora, com a ajuda de Lizinha, preparar todos os papéis para que pudessem se casar e até vender a posse da casa de Ivete nesse período. Para José, após decidirem a cidade para a qual se mudariam, ficou o encargo de viajar até lá e encontrar um novo lar para todos. Leonora também não deixou de avisar ao patrão que não poderia continuar trabalhando porque precisariam mudar de cidade em razão da enfermidade de sua mãe. Explicou-lhe toda a situação e disse que sentia muito por ter de deixá-lo, pois o considerava muito. Se o senhor precisar, seu Regis, posso trabalhar mais um tempinho para que possa contratar outra que me substitua. Só não disponho de muito tempo, infelizmente. O bom patrão concordou prontamente, o que confortou muito Leonora, que não queria deixá-lo na mão. José, por sua vez, avisou Maurício do acontecido e se comprometeu a ficar até o término da obra contratada. O jovem casal acreditava que qualquer valor recebido por meio de seus patrões, em seus serviços, e mais o que conseguissem com a venda do imóvel de Ivete, poderia ajudá-los a pagar as despesas da viagem e a se instalar em alguma moradia na cidade escolhida, até que José pudesse começar efetivamente a trabalhar. A princípio, ambos concordaram que não seria bom Leonora trabalhar, para que pudesse dar todo o suporte necessário à saúde de sua mãe. Um tempo passou, e Regis conseguiu uma substituta. Era, portanto, o último dia de Leonora no restaurante. No final do expediente, depois de tudo limpo e ajeitado, ele a chamou em seu escritório e lhe disse: Leonora, nestes poucos anos em que trabalha aqui conosco, aprendi a tê-la como uma filha. Sou viúvo há mais de 10 anos e, como sabe, poucos meses depois de você ter começado aqui, a minha única filha foi chamada para estar com Deus, o que me fez ser uma pessoa muito só. E você percebeu isso, porque muitas foram as vezes que me amparou em minhas dores, inclusive quando estive doente, não me deixando sozinho em meu lar. Antes de ela interrompê-lo para dizer que fizera de bom grado, seu Regis afirmou, convicto: sei que tudo o que fez por mim foi em razão de seu coração bondoso e não para angariar algum benefício. Trabalhou em nosso restaurante todo esse tempo com honestidade, dedicação e profissionalismo, provocando a satisfação dos nossos clientes. Leonora estava comovida. Tentava engolir as lágrimas, que teimavam em cair. Seu Regis tinha razão quando afirmara que jamais fizera algo a ela pensando em ter algum retorno. Ela sabia que, sendo sozinho, ele precisava de ajuda,
e toda a ação praticada foi natural e espontânea. No mais, quanto ao trabalho no restaurante, Leonora sempre achou que fosse natural trabalhar com amor e respeito, então, não faria diferente em qualquer outro lugar. Ele continuou. Em razão desse sentimento que nos une, preciso perguntar-lhe se tem certeza sobre esse casamento. Você me disse que conheceu o rapaz há pouco tempo. Será que ele é confiável? Você conhece a família dele, minha filha? Ela adorava quando ele a chamava assim. Sentia-se abrigada pelo coração tão amoroso daquele senhor que a acolhera tão nova e lhe dera trabalho, apesar da total falta de experiência na área. Seu Regis, agradeço de coração a sua preocupação, mas não tema pelo meu casamento. Eu gosto muito do José, e ele é um jovem muito honesto e trabalhador, que está disposto a amparar a mim e a minha mãe neste momento tão difícil para todos nós. Sei que estamos sendo um pouco apressados, mas não poderíamos nos mudar sem estarmos casados sob as bênçãos de Deus. Ele compreendia. Com uma pontada de tristeza, relembrou-se de sua filha. Se estivesse viva, jamais consentiria que ela fosse morar em outra cidade, com um jovem ao seu lado, sem os laços do matrimônio. Então, minha filha, não vejo uma forma melhor de ajudá-la no início de sua vida conjugal do que lhe pagar tudo o que devo, além deste presente de casamento. Uma pequena quantia para que você e seu futuro marido possam ter algo a mais para financiar o início de suas novas vidas. Diante de ato tão carinhoso, Leonora, sem conseguir se conter, abraçou-o com entusiasmo e agradeceu de coração. Ao chegar a casa, Leonora contou à sua mãe o que acontecera. Querida filha, vamos aproveitar a alegria do momento e agradecer a Deus por todas as dádivas que estamos recebendo. Leonora, no entanto, baixou a cabeça, interrompendo-a ao dizer: seria tudo perfeito se a senhora estivesse bem e com saúde. Olhando-a nos olhos, Ivete replicou: o que é isso, minha filha? Perdeu a fé em nosso pai? Se não estou bem de saúde é porque existe uma razão para isso. Deus é perfeito e sábio. Quem somos nós para dizer que ele está errado em nos dar momentos de dor? Mas, mãe, nada há de mas. Sabe, na época em que sua avó morreu, revoltei-me porque não aceitava aquela morte. Naquele momento, a minha dor era imensa, e nada que eu ouvisse me consolaria. Com o passar do tempo, no entanto, percebi, ouvindo as pessoas comentarem sobre o caso clínico de minha mãe, que seria um horrendo sacrifício se ela continuasse a viver. Percebi que Deus a tinha poupado de muita dor e sofrimento e que desejar que ela ficasse comigo seria muito egoísmo de minha parte. Então, com esse novo entendimento, todo o meu descontentamento se dissipou. Pude compreender que não temos visão para enxergar o todo. Não temos as respostas para todos os nossos problemas, principalmente porque pensamos não os merecer, não é? E a senhora não os merece, porque é boa e crê na justiça de Deus. Posso ser boa e crente, mas sei de minhas responsabilidades. Como culpar o Criador se fui eu que não me cuidei como deveria, nem fui ao médico quando você me aconselhou? Como justificar qualquer revolta se o que vivo hoje é somente a colheita dos frutos de minha própria negligência? Por isso, não volte seu coração contra Deus. Injustos seríamos nós se alimentássemos esse sentimento. Tente enxergar além da minha ausência quando eu me for. Talvez seja o melhor para mim. Vá dormir, mas busque antes o consolo em Deus e se entregue a Ele em oração sincera. Leonora abraçou a mãe e, em silêncio, pensou o que será de si mesma quando não mais a tiver junto para orientá-la. Ambas foram dormir, pedindo a Deus que o dia de amanhã fosse sempre melhor que o de hoje, segundo a sua sabedoria divina. Capítulo 10. Em razão das dificuldades que enfrentaram para solucionar algumas pendências, somente quando faltava pouco mais de 20 dias para José terminar seu serviço na obra,
foi que Leonora pôde dirigir-se ao hospital para conversar com médicos sobre um lugar adequado para a recuperação de sua mãe. Leonora havia ficado tão sem reação na última consulta, que se esqueceu de perguntar se o doutor tinha alguma ideia de onde elas poderiam ir. Agora, ela possuía pouco tempo, pois, dali a uma semana, estaria casada. Descobriu que o médico estava viajando e que só retornaria em 15 dias. Enquanto pensava no que fazer, lembrou-se da enfermeira que as atendeu naquele primeiro dia. Será que ela me ajudaria? Procurou-a por todo o hospital e, encontrando-a, conversou com ela, expondo sua questão. A enfermeira se lembrou, imediatamente, de uma cidadezinha que seria perfeita para o estado de saúde de Ivete. Ouviu o médico indicá-la a outra paciente que tinha poucos recursos financeiros. Acredito até que o doutor as direcionaria para lá. Leonora não se conteve, deu um enorme abraço nela. Sentiu que achara finalmente um local para morarem. Saindo do hospital, Leonora foi à obra para levar a novidade a José, que, ao recebê-la, pediu folga a Maurício na sexta-feira e no sábado, para viajar. Desse modo, na noite de quinta-feira, José comprou uma passagem para Realeza e para lá se dirigiu sozinho. Precisava alugar um imóvel dentro de suas possibilidades financeiras, porque não tinham conseguido ainda vender o imóvel de Ivete. José retornou não cabendo em si de tanto contentamento. Conseguira iniciar a negociação de um sitiozinho que não estava em bom estado, porém, com o pouco que tinham, foi muita sorte conseguir aquele. O dono queria mudar e aceitaria, como parte do pagamento, a posse da casinha de Ivete mais um valor, que seria pago com as economias de todos, com o presente de seu Regis e com o que José receberia pela obra concluída. Infelizmente, porém, depois disso, ficariam sem nenhuma reserva financeira.